Olha, eu vou começar, tá? Esse é o texto um que chama-se A Terra Falácia. Eu me chamo Terra, tenho 4,6 bilhões de anos e abrigo centenas de milhares de seres vivos. Possui muitas riquezas em inúmeros ecossistemas. Os oceanos cobrem cerca de 2/3 de minha superfície. E sei que sou o único planeta do sistema solar que permite tanta vida. Sou envolvida pela atmosfera, que chega a algumas centenas de quilômetros acima da minha crosta. Estou mudando constantemente desde que nasci. Lucas, você pode ler o próximo parágrafo? Esse daqui, ó. O de, por exemplo? Aham. Tá. Por exemplo, na era glacial, estive coberta por uma grossa camada de gelo. Houve o tempo dos dinossauros, que dominavam grande parte do meio ambiente. E Uhum. que, devido a mudanças naturais bruscas, não resistiram e acabaram morrendo. Apesar de todas as mudanças, sentia-me bem, pois sabia que tudo fazia parte de um ciclo natural. Dona Beatriz, você pode continuar? Posso. Muito tempo se passou e hoje em dia sinto-me fraca, muito fraca. Minhas flores estão sendo destruídas por queimadas e desmatamentos, provocando inúmeras perdas de espécies animais e vegetais. Meus rios e oceanos estão sendo poluídos com lixo, dejetos e rejeitos de indústrias, e minha atmosfera está sendo danificada. O lixo acumulado demora para se decompor, provocando feridas em minha crosta. Tudo está sendo destruído. E só porque eu sou muito grande, apenas poucos acreditam que estou correndo perigo de morte, bem como todos os seres vivos que abrigo. Júlia, você pode continuar? Tá bem aqui. Sim, Os próprios humanos. os próprios humanos responsáveis por todo esse caos sofrem de inúmeras enfermidades causadas pelo desequilíbrio ecológico, pela contaminação das águas, pela poluição e nem por isso tomam as providências necessárias para reverter essa situação. Isso. Eu sou o planeta. O paraíso presente de Deus, que lhes oferece tudo o que é necessário. Preciso de sua ajuda e peço que cuidem bem de mim, plantando, reciclando, despoluindo, para que possamos viver em harmonia. Novamente, para que muitos animais e plantas continuem vivendo e para que as condições da vida humana melhorem, antes que seja tarde demais. Então, basicamente, é um texto em que a Terra, ela declara suas manifestações, do que ela está sentindo, do que ela já passou e de como ela está sendo tratada hoje em dia pela, pelos humanos, porque a gente está destruindo e a gente não toma as atitudes necessárias para que ela venha a ser melhor cuidada. Vamos lá. No texto 1, gente, vocês podem abrir a câmera? Eles pedem para abrir a câmera, tá? No texto 1, segundo a Terra, né, os responsáveis pelo caos em que ela se encontra são as queimadas, os dejetos das indústrias, os próprios seres humanos, a destruição das florestas e acúmulos de lixo. Essa tá bem de boa, né? Essa prova é de hoje mesmo. É de hoje? Beleza. Então, qual que é a resposta? Não, acho que é de quinta, porque na prova que eu fiz hoje tinha uma questão sobre esse texto e o resto era sobre outros textos.
Ah, entendi. Então, acho que Beleza. essa é a quinta. Qual que é a resposta dessa um? Vocês acham que é as queimadas? O que vocês entenderam sobre o texto? Eu acho que é os próprios seres humanos. Eu marquei C, professora. Isso, Os a próprios resposta. seres humanos. Isso, ela não faz uma menção direta, por exemplo, a lixo, a queimada. Ela fala direto mesmo sobre o que o ser humano está fazendo e o que ele está deixando de fazer. Se não, Exatamente. e também tem algumas coisas que, quando não são naturais, são coisas que os próprios humanos, seres humanos causam. Uhum, Acúmulo de lixo, destruição, caça também. isso, exatamente. São os próprios. É a gente mesmo que está fazendo. Tá? Analisando o texto 1, vamos para 2, tá? Notam-se opiniões sobre alguns fatos. Entre as afirmações a seguir, a que corresponde a uma opinião é. Vamos lá. Tá bom o volume? Alternativa A. Os oceanos cobrem cerca de dois Você tem terços da. esse gabarito? Essa prova? Você tem que escutar, então. Eles vão providenciar a professora para vocês, tá? A gente está começando agora. Acho que entrou algum aluno. Peraí. Ah, tá bom. Vamos lá. Analisando-se o texto. Vamos começar de novo, beleza? Analisando-se o texto 1, notam-se opiniões sobre alguns fatos. Entre as afirmações a seguir, a que corresponde a uma opinião é. Então, ela tá se referindo ao texto, que ela está qualificando algumas opiniões e ela quer saber das alternativas quais é uma opinião de fato, tá bom? Os oceanos cobrem cerca de 2/3 da minha superfície. É uma informação, não é? Vamos lá. Hoje em dia, sinto-me fraca, muito fraca. Eu marquei essa. Tá parecendo uma opinião, certo? Sim. Na era glacial, estive coberta por uma grossa camada de gelo. Soa como uma informação. Uma informação. Informação. Isso. O lixo acumulado demora para se decompor. Informação. Minhas florestas estão sendo destruídas por queimadas e desmatamentos. Informação. Isso é uma informação, certo? Então, a alternativa em que ele vai trazer uma opinião, o planeta Terra está dando uma opinião sobre o que ela está passando, seria a alternativa B, porque ela se sente fraca, ela está se sentindo muito fraca. Isso. A prova de quinta foi a prova 26, né? E hoje foi a 27, né? Eu acho Aham. que Ah, tá. Obrigada. vamos lá. Alternativa 3. Quem narra esse texto é. Gente, vamos lá voltar no texto, ó. A Terra. Eu me chamo Terra. Quem tá narrando? A A Terra Terra. foi a mais fácil. Essa tá bem fácil. Aqui. A Terra, certo? Vamos lá. A 4, a alternativa em que existe uma relação de causa e consequência entre as ideias das frases é: as minhas florestas estão sendo destruídas por queimadas e desmatamentos, provocando inúmeras perdas de espécies animais e vegetais. Tá dando a ideia de causa e consequência, não tá? Essa qual que vocês marcaram? Eu acho que eu marquei a A, eu não lembro.
Porque, por exemplo, ó, as minhas florestas estão sendo destruídas por queimadas e desmatamentos. Em consequência disso, a gente vai estar tendo inúmeras perdas de animais e vegetais. Então, eu pensei, eu marquei essa, porque eu tenho 3 cadernos pro curso, então eu tenho que procurar nos 3 cadernos, aí eu não tô achando. Ó, alternativa B. Por exemplo, na era glacial, estive coberta por uma grossa camada de gelo. Isso traz ideia de causa e consequência? Não, né, Lucas? Não. Não. Estou mudando constantemente desde que nasci. Alternativa E, dá ideia de causa e consequência? O que vocês acham? Não. Professora, Oi. a senhora pode dar as respostas das outras alternativas que já foram? Eu, Sim, claro. Olha, a alternativa 1 é a C. C? C. Sim. Deixa eu ver se eu... Não, não é a letra B? Não, a 1 é C. Mas essa aí não era de opinião? Ah, a 2 A a 1. 2 a 2 é que é de opinião. Deixa eu só diminuir aqui, ó. Ó. Aqui. A 1 vai ser a C. A 2 vai ser a B. A 3 vai ser a A. E a 4, que dá a ideia de causa e consequência, vai ser a A também. Então, as minhas florestas estão sendo destruídas porque mais desmatamento, logo vai ter inúmeras perdas de animais e vegetais, causa e consequência. Certo? Certo. Vocês anotaram já? Posso ir para o próximo texto? Sim. Posso? Tá, aqui é uma outra prova. Deixa eu ver, acho que é... Essa prova é prova 19, deixa eu ver. 13. Tá, vamos lá. Vamos lá. Texto 4, aula de leitura. A leitura é muito mais. Essa eu vou ler, tá, gente? A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser parar para ver, pode até se surpreender. Vai ler nas folhas do chão, se é outono ou se é verão. Nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar. E no jeito da pessoa, se trabalha ou se é à toa. Na cara do lutador, quando está sentindo dor. Vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem, e no pelo do cachorro, se é melhor gritar socorro. E na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça, e no tom que sopra o vento. Se corre o barco ou vai lento. Também na cor da fruta e no cheiro da comida, e no ronco do motor e nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, no brilho do sorriso. Vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler até nas estrelas e no som do coração. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Esse é o poema que chama Aula de Leitura. Então, ela fala principalmente sobre a importância e os desafios da leitura, só que ele está em forma de poema, tá bom? Vocês querem que eu leia de novo?
Não. Não. Em relação à temática, é correto concluir que o poema aborda A. Significação das palavras. B. Leitura correta das palavras. C. Preservação da natureza. D. Arte de decifrar um olhar. Ou E. Leitura do mundo. De mundo. O que ela te traz? O que você acha, Lucas? Oi? O que você acha dessa questão? O que o poema, qual que é a temática do poema que o poema aborda? Eu marquei, acho que a letra C, não lembro. Júlia, o que você marcou? Eu marquei a D. Vamos lá. Professora, a senhora Oi, pode botar as questões? Eu acho, se eu não me engano, eu marquei a D também. você quer que... Você quer É, que... eu marquei a D. Eu marquei a D. Então, ele tá falando numa temática geral, tá bom? E ele não tá especificando, por exemplo, a arte de decifrar um olhar. Ele tá trazendo uma visão de um todo, de como você decifra o segredo de alguém, nos mínimos detalhes. Então, por exemplo, ele traz uma leitura de mundo no sentido das coisas da vida comum, da vida ordinária. Então, seja do trabalho, seja do jeito da pessoa, seja da natureza, seja de decifrar um olhar, no cheiro da comida, no ronco do motor, na pele da pessoa, seja no sorriso, tá bom? Seja também no coração, na forma de falar, em tudo. Então, ele vai te dar uma visão de mundo geral dos pequenos detalhes, tá bom? E não especificamente só dos olhos ou da natureza. Então, em relação à temática, é correto concluir que o poema ele vai abordar vai ser a alternativa E, beleza? Ninguém acertou. Mas vamos lá, gente. Eu achei que tava falando em cima dessa questão. Oi? Eu pensei que você tava falando a questão anterior. Não, não. A gente já mudou. Esse daqui é um outro texto. Ô, prof, eu acho que essa daí é a 1. Ah, sim. A Não, mas outra é 9, 10 e 11 e 12. em relação a sequência, não tem problema. A questão é a gente só responder mesmo. Mas essa daqui já é outra, tá, gente? É o poema. O texto do planeta Terra já foi. Ó, vamos lá. A obra-prima de Lewis, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, tem encantado leitores de todas as idades com alto potencial lúdico, tá? A gente está indo para outro texto. Leia a seguir o capítulo 1 deste livro para resolver os itens do 14 ao 17, beleza? Pela Toca do Coelho. Acho que é bom a gente revezar, né? Eu vou começar lendo, aí depois cada um lê um pouquinho. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado da irmã na ribanceira e de não ter nada que fazer. Espiara uma ou duas vezes o livro que estava lendo, mas não tinha figuras nem diálogos. E de que serve um livro? Pensou Alice. Sem figuras nem diálogos? Lucas, você pode continuar?
Ah, tá bem aqui, ó. Lucas, Oi. continua aqui para mim. Assim, refletia com seus botões. Tanto que podia, porque o calor a fazia sentir sonolenta. Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de se levantar e colher as flores. Quando de repente Coelho Branco de olhos cor-de-rosa passou correndo por ela. Não havia nada de tão extraordinário nisso. Nem Alice achou tão esquisito ouvir o coelho dizer consigo mesmo: ai, 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 vou chegar atrasado demais. Quando pensou sobre isso mais tarde, ocorreu-lhe que deveria ter ficado espantada, mas na hora tudo pareceu muito natural. Mas quando viu o coelho tirar um relógio do bolso do colete e olhar as horas, e depois sair em disparada, Alice se levantou num pulo, porque constatou subitamente que nunca tinha visto antes um coelho com um bolso de colete, nem com um relógio para tirar de lá. E, ardendo de curiosidade, correu pela campina atrás dele. Ainda há tempo de vê-lo se meter a toda pressa numa grande toca de coelho debaixo da cerca. No instante seguinte, lá estava Alice se enfiando na toca atrás dele, sem nem pensar de que jeito conseguiria sair depois. Oi, Ana, você levantou a mão? Eu posso ler? Pode, aqui, ó, pode conseguir, pode... Começa aqui no instante seguinte. Tá bom, vou ler. No instante seguinte, lá estava Alice, se enfiando na toca atrás dele, sem nem pensar de que jeito conseguiria sair depois. Por um trecho, a toca de coelho seguia na horizontal, como um túnel. Depois se afundava de repente. Tão de repente que Alice não teve um segundo para pensar em parar antes de se ver despencando num poço muito fundo. Isso. Júlia, você pode ler esse parágrafo? Ou o poço era muito fundo, ou ela caía muito devagar, porque enquanto caía teve tempo de sobra para olhar à sua volta e imaginar o que iria acontecer em seguida. Olhou para as paredes do poço e reparou que estavam forradas de guarda-louças e estantes de livros. Aqui e ali viu mapas e figuras pendurados em pregos. Depois de um tempo, Alice se viu deitada na ribanceira, a cabeça no colo da irmã, que afastava delicadamente algumas folhas secas que haviam voejado das árvores até seu rosto. Acorda, Alice, querida, disse sua irmã. Mas que sono comprido você dormiu? Ah, tive um sonho tão curioso, disse Alice, e contou à irmã tanto que podia se lembrar delas. Todas aquelas estranhas aventuras que tivera, e quando terminou, a irmã beijou e disse: sem dúvida foi um sonho curioso, minha querida. Agora vai correndo tomar seu chá. Está ficando tarde. Alice então se levantou e saiu correndo, pensando, enquanto corria o mais rápido que podia, correndo o mais rápido que podia, que sonho maravilhoso tinha sido aquele. Esse é um trecho do livro O Alice e o País das Maravilhas. Vamos lá para as questões. Observe que o narrador não participa desta história como personagem, certo? Então, a gente vai ter o narrador personagem, o narrador onisciente e o narrador observador. Observador. Isso. Mas é capaz de saber que os personagens sentem e pensam. Ou seja, ele não vai participar, mas ele vai saber o que cada um está sentindo, tá bom?
O trecho em que é possível perceber isso é: que tipo de narrador é aqui na história? Oi, Ana, pode falar. Então, seria um narrador onisciente se ele sabe o que está sentindo? Isso, exatamente, porque ele não vai participar, mas ele vai saber tudo o que está acontecendo, até os sentimentos dos personagens. Porque se ele não é personagem, pode tirar narrador personagem. Observador só observa mesmo e conta. Onisciente que sabe de tudo. Isso, exatamente. Ó, vamos lá. Em qual trecho é possível a gente perceber isso, essa onisciência desse narrador? Ó, não havia nada de tão extraordinário nisso. Alternativa B. Ocorreu-lhe que deveria ter ficado espantada, mas na hora tudo pareceu muito natural. Alternativa C. No instante seguinte, lá estava Alice, se enfiando na toca atrás dele. D. Porque enquanto caía, teve tempo de sobra para olhar à sua volta. E aí, depois de um tempo, Alice se viu deitada na ribanceira, a cabeça no colo da irmã. O que vocês acham? Tá bem evidente, gente. B. B. Ocorreu-lhe que deveria ter ficado, ó, espantada. Mas na hora tudo parecia muito natural. Eu marquei essa, se não me engano. Então, tá certo. Deixa eu só marcar aqui melhor. Ué. Isso. Aqui ela mostrou. Vamos lá. Na fala da irmã de Alice, mas que sono comprido você dormiu? O emprego do ponto de exclamação tem a finalidade de expressar reprovação e impaciência? Não, Espanto e animação? acho que não. Admiração e espanto? Aversão e medo? Satisfação e advertência? O que vocês acham? Não. Olha, ela não reprova o que a irmã sentiu, entendeu? Eu acho que vai ser, então, a B. Não, ela traz assim, olha, mas que sono comprido você dormiu. Aqui eu marquei. Deixa eu ver aqui, eu marquei. Marquei a letra C. Uhum. Porque ela está demonstrando uma certa admiração e certo espanto pelo que a irmã passou. No sentido assim, lembra que a irmã acordou e a irmã observou o sono que ela teve, que foi muito longo, e ao mesmo tempo ela Foi qual questão? é a alternativa 15. 15, só que a gente não tem 15. Não, é porque não tá na sequência. Vocês entenderam? Entendi. Mas marquei C mesmo. Marcou C? Tá, vamos lá. Agora a gente vai para 16. Aqui. Depois tem outro. Vamos lá. A expressão sublinhada no trecho, assim, refletia com seus botões. Possibilita deduzir que a imagem de Alice refletia nos botões do vestido? Não, Não, né, gente? eu marquei E nessa. Porque ela tá refletindo, né? Alice brincava com um jogo de futebol de botões? Não. Alice montava uma guirlanda com os botões de margaridas? Não, Não. ela refletia. Os botões do vestido de Alice eram espalhados? Não. Não. Alice pensava consigo mesma, tirando suas conclusões. Sim. Sim.
certo? Os botões ali não dá sentido, tipo, de botão, de roupa, não é isso, tá? Ele dá o sentido de uma ideia de conclusão, de pensamento, de reflexão, tá? O trecho, vamos para 17, tá? O trecho, tanto quanto podia, porque o calor a fazia sentir-se sonolenta, linha 4, apresenta uma intervenção. Nessa eu votei no texto. A irmã de Alice, autor, leitor, narrador ou coelho? Quem que fez a intervenção nela? Apresenta uma intervenção de quem? Acho que a gente tem que voltar lá para a linha 4 para a gente entender o contexto, né? Eu tive que voltar. Vamos lá. Na linha 4, certo? Essa que ele não tem mostrando. 1, 2, 3. Aqui, ó. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada lá da irmã na ribanceira e de não ter nada que fazer. Espiara uma ou duas vezes o livro que estava lendo, mas não tinha figuras nem diálogos. E de que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos. Assim refletia com seus botões, tanto que podia, porque o calor a fazia sentir-se sonolenta. Ah, tá, olha só. Ela estava refletindo com seus botões, ou seja, ela estava chegando a uma conclusão. Aí, bem aqui, ocorre uma intervenção, olha. Por quê? Que droga. Porque, ó, ela estava refletindo, mas o calor a fazia se sentir sonolenta. Entendeu? Então, nesse trecho, quem vai apresentar a intervenção? Não vai ser a irmã dela, certo? Não vai ser o autor, nem o leitor, muito menos o coelho. Então, essas você sobre o narrador. Ou seja, ele começa a contar o que ela tá passando e de repente, olha, ela fazia tanto calor naquele momento que ela começou a ficar sonolenta. Eu acertei essa. É tranquilo quando volta aqui. Vamos lá. Vai, o último texto que a gente tem, tá bom? Calvin e Haroldo. Tá. Enquanto você fica aí lendo esse livro chato, eu vou fazer algo divertido. O Haroldo disse. Quem que é o... Cara, eu não lembro quem é o... O Calvin é esse que acabou de falar, e o Haroldo é o Tigre. Ah, tá. Então, Calvin disse, enquanto você ficar aí lendo esse livro chato, eu vou fazer algo mais divertido, né? Aí o Haroldo, tá bom, né? Tá. Vou me divertir pra caramba. Enquanto você fica aí sentado, bocejando e desejando estar... Aí o Haroldo, tipo, deu um grito, né? Porque ele tava lendo o livro, tipo, eu só vou dar uma lidinha, porque por cima do seu ombro, tá? Não, não vá fazer algo divertido. Não, tipo, não, vai fazer algo divertido. Ou seja, o Calvin queria fazer algo mais divertido enquanto o Haroldo estava lendo seu livro e teve vários momentos de surpresa, tanto que o Calvin ficou curioso, mas o Haroldo já dispensa ele e fala, olha, você não ia fazer algo mais divertido? Então vai lá. Ou seja, ele não traz o sentido de que a leitura é chata. A leitura ela pode ser divertida, a leitura ela é divertida e você não precisa tirar ela de contexto para se divertir mais. Vamos lá, 18.
O humor desta tira resulta na presença de ou do um elemento surpresa exposto no primeiro quadrinho. Que você Não acha que foi essa que eu marquei, não foi essa. não, né? Não tem elemento surpresa no primeiro quadrinho. Não tem nada aqui, ó. Contradição entre as falas e as atitudes de Calvin. O humor tá aí, né? No sentido de que ele se contradisse. Ele queria fazer uma coisa, só que a do Haroldo tava. Ele ficou mais interessado no que o Haroldo tava lendo ali. Caricatura dos personagens em todos os quadrinhos? Não. Crítica às leituras e aos livros desinteressantes? Não, ele não faz essa crítica. Atitude, atitude esperada de Calvin no desfecho? Não. Não, né? Então, o que sobra é a alternativa B, que é a contradição entre as falas e as atitudes de Calvin. Uma hora ele fala que ele queria fazer algo mais divertido, mas outra hora ele fala que ele queria ler o livro. Então, o humor se encontra aí. Vamos lá na alternativa na 19. Bom. Tá, vamos lá. Comparando o comportamento do personagem Alice e a de Calvin nessa tirinha, em relação ao prazer de uma leitura, é possível perceber inicialmente a tanto Alice quanto Calvin estão entediados com a leitura de um livro realizado por outro personagem? Eu marquei essa porque a Alice não, tipo, tava meio que desinteressada no livro que sua irmã estava lendo. É. Vamos ver, peraí. B. Alice está gostando da leitura feita pela irmã, mas Não, Calvin não acha agradável ver ela lendo o livro. não é essa. Calvin demonstra grande curiosidade pelo livro que Harold está lendo. Não. Não, né? Daí a gente já elimina. Aqui, peraí, só um pouquinho que eu não acho. Então, não é essa. Os dois dormem, pois acham que a leitura realizada por outro personagem é enfadonha e desinteressante. Não. Só Alice dorme. Alice e Calvin não acham divertido um livro sem figuras e diálogos? Não. Só Alice. Não. Então, a gente elimina essas três. Então, a gente fica entre a A e a B. Eu acho que é a de abelha. Ah, Deixa eu ver. Tanto a Alice. Deixa eu ver aqui. Tanto a Alice quanto Calvin estão entediados com a leitura de um livro realizado por outro personagem. Alice está gostando da leitura da irmã, mas Calvin acha desagradável ver Haroldo lendo um livro. ah, Alice não se Ah. da leitura da irmã, gente. Isso. B. 8, 20, quer dizer. A fala de Haroldo no último quadrinho apresenta um tom de desespero. Eu B. marquei.
C, ironia, D, inveja ou E, humor? Marquei humor. Vamos, deixa eu ver. Eu marquei Ironia. a C, professora. Marquei a letra C. Marcaram a C, outros marcaram a... Deixa eu ver. Ironia, vamos ver? A fala de Haroldo, né? Então, Haroldo vai ser o tigre. Então, eu só vou dar uma lidinha por cima do seu ombro, tá? E Haroldo Eu- respondeu, não, vai fazer algo divertido. Ele tá sendo irônico mesmo. O que foi, Ana? Pode falar. O tigre é o tigre, personagem? Isso, Haroldo. O tigre é o Haroldo e o outro é o Calvin. Então você... Eu confundi, então. Isso, então, se Fala você... do não- menino, Aqui, porque ó, ele fala bem aqui em cima, ó. Ó, leia a tirinha a seguir dos personagens Calvin e Tigre e Haroldo. Ou seja, ele identificou quem que era o Calvin, que era o Haroldo. Então, por exemplo, se você não soubesse quem, se você não estivesse prestando atenção nisso, aí você não ia saber com que fala você ia prestar atenção. Mas como é o tigre, então ele tá sendo irônico, tá? Ele tá tomando uma atitude irônica do que o Calvin falou para ele. Então a 20 vai ser a alternativa. Vai ser a alternativa C, tá? Porque ele trouxe uma fala de ironia. Beleza? beleza. Lê. Isso, Lucas. Obrigada.